Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um material que é ouro puro para quem está aí na reta final para o Enem, um guia super detalhado sobre a estrutura e, o mais importante, a avaliação daquela redação que tira o sono de muita gente. Nossa missão hoje é simples. Vamos fuçar nesse guia completo Redação Enem, Estrutura e Avaliação, para tirar dali as dicas, as estratégias, o que realmente faz a diferença para conseguir uma nota excelente. É isso aí. E é interessante, né? Porque muita gente ainda pensa que a correção da redação é, meio subjetiva, depende da sorte. Mas esse guia que a gente está vendo, ele mostra que não é bem assim. Na verdade, existe um método, sabe? É bem técnico, quase um checklist mesmo. A ideia hoje é justamente decodificar esse checklist, focar naqueles pontos que, olha, separa uma nota boa da nota 1000. Perfeito. Então, bora mergulhar nisso. Será que a gente consegue desvendar os tais segredos da nota máxima? Para começar, o básico do básico mesmo. Que tipo de texto o Enem quer ver? O guia é claro, né? Dissertativo ou argumentativo. Parece simples, mas o que isso quer dizer na prática? É, parece simples, mas tem seus segredos. É uma combinação. Dissertar é basicamente expor ideias sobre um tema. Discutir aquele assunto. Agora, argumentar é o pulo do gato. É defender um ponto de vista específico, uma tese clara, sabe? E defender com base sólida. Fatos, exemplos, raciocínio lógico. Se o texto só joga informação sem defender uma tese, não funciona. Se só dá opinião sem fundamento, também não. Não seguir essa estrutura, tipo fazer um poema ou contar uma história, aí já era, é nota 0. E tem as regrinhas formais, né? Mínimo de 8 linhas, máximo de 30. Menos de 8 linhas, o tal texto insuficiente zera na hora. A banca entende que não dá para desenvolver nada ali. Entendi. E uma coisa que o guia bate muito na tecla e parece óbvio, mas na hora do nervosismo, só vale o que está na folha oficial. O rascunho pode estar lindo, mas não conta, né? Exatamente. Nada de avaliar rascunho, tem que passar limpo direitinho na folha oficial. Agora, sobre a proposta em si, como interpretar aquele direito, a tal da frase tema? Ah, frase tema. Sempre um desafio. Pois é, o ponto crucial, e o material reforça muito isso, tem que abordar todos os elementos da frase, todas as palavras-chave. Pega o exemplo de 2023 que o guia cita. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha só, desafios, invisibilidade, trabalho de cuidado, mulher, Brasil. É um monte de coisa. Se a pessoa falar, sei lá, só dos desafios da mulher no Brasil, mas esquece da invisibilidade do trabalho de cuidado, pronto, já não cumpriu a proposta inteira. E aí, o que acontece? Não chega a ser fuga total do tema, né? Não, fuga total seria, tipo, falar de futebol. Aí zeraria a redação toda. Nesse caso que eu falei de esquecer uma parte importante do recorte, a banca chama de tangenciamento. É quando você fala do assunto mais geral, mulher no trabalho, por exemplo, mas não foca no recorte específico que a frase pediu. E o tangenciamento, olha, derruba a nota da competência 2. Geralmente vai para 40 pontos só. Nossa, 40 já prejudica bastante, né? Demais. Compromete muito a nota final. O guia diferencia bem isso. Assunto é amplo. Tema é aquele recorte específico. Tem que prestar atenção em cada palavrinha ali. E os textos de apoio? Aqueles textinhos que vêm junto? Para que servem, afinal? Pode usar, não pode? Podem e devem ser usados, mas como um ponto de partida, sabe? Para ajudar a entender o tema, a complexidade dele, talvez ter umas ideias iniciais. Mas o guia é claro. Eles não são a fonte principal de seus argumentos. Copiar trecho? Nem pensar. O guia até fala do critério de 5 palavras ou mais seguidas. Isso é cópia e penaliza direto na C2. Parafrasear, ou seja, pegar uma ideia ou um dado dali e escrever com as suas palavras, pode. Mas tem um porém. Se você basear toda a sua argumentação só no que está nos textos de apoio, sua nota também vai ser limitada, principalmente na C2 e na C3. Ah, entendi.
Mesmo sem copiar, se ficar só ali, não decola. Exato. Geralmente não passa de 120 pontos nessas competências. Para ir para 160, 200, tem que trazer o famoso repertório sociocultural externo. Conhecimento de mundo mesmo. Faz sentido. Os textos dão a direção, mas o caminho tem que ser o seu. Isso me leva a outra coisa que o guia fala bastante, o tal do projeto de texto. O que é isso e por que é tão importante para a competência 3? Parece uma coisa meio abstrata. Pode parecer, mas é super concreto e olha, talvez seja um dos segredos para uma nota alta, especialmente na C3. O projeto de texto nada mais é do que o seu planejamento antes de sair escrevendo o rascunho. É tipo um mapa da sua redação. Ali você define qual vai ser minha tese, que argumentos eu vou usar para defender essa tese, onde entra meu repertório, qual vai ser minha proposta lá no final. A competência 3, que avalia justamente como você seleciona, organiza e relaciona as informações para defender seu ponto de vista, ela está avaliando, na prática, se você executou bem esse plano. Então um texto bem organizadinho, com as ideias conectadas, mostra que teve um projeto por trás. Exatamente. Um texto lógico, sem contradição, onde cada parágrafo contribui para a tese. E o corretor percebe na hora que houve um planejamento. Agora, se as ideias estão soltas, um parágrafo não conversa com o outro, o argumento não prova nada, aí fica claro que não teve projeto e a nota da C3, despenca. E tem uma estrutura que ajuda nisso. O guia sugere alguma? Aquele modelo clássico, talvez? Sim, o guia menciona que a estrutura mais recomendada pelos especialistas e que funciona muito bem para organizar esse projeto é a de 4 parágrafos. Um de introdução, contextualiza o tema e já joga a tese na mesa, bem clara. 2 de desenvolvimento. Cada um defende um argumento diferente que sustenta a tese. Idealmente, cada um traz um repertório e analisa essa relação, né? E 1 de conclusão. Retoma a tese rapidinho e apresenta a proposta de intervenção bem detalhada. Essa estrutura ajuda muito a manter a lógica e a progressão que a C3 valoriza. 5 competências, 200 para cada. Como é que essa nota é dada na real? O guia fala sobre a correção? Fala sim, é bem interessante. Cada redação é lida por, no mínimo, 2 corretores. E eles dão as notas para 5 competências de forma independente, sem um saber a nota do outro. Aí o sistema compara as notas. Se der uma diferença muito grande, o guia menciona mais de 100 pontos no total ou mais de 80 numa única competência. Uma diferença grande mesmo. Sim, aí a redação vai para um terceiro corretor. Se ainda assim tiver dúvida, pode ir até para uma banca de especialistas. O que isso quer dizer? Que a redação tem que ser objetivamente boa, sabe? Tem que convencer diferentes olhares técnicos. Não dá para contar só com a sorte de pegar um corretor mais legalzinho. Entendi. E dentro de cada competência não é nota quebrada, tipo 155. São níveis fixos, né? Exato, são níveis pré-definidos, 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Não tem meio termo. E o guia aponta uma coisa interessante. O grande desafio para muito estudante não é nem chegar no 120 ou 160, que significa que cumpriu o básico ali com algumas falhas. O salto mais difícil é do 160 para o 200. Para tirar 200 tem que mostrar excelência mesmo, domínio daquela competência com pouquíssimos desvios, quase nada. Certo, então vamos tentar entender esses saltos competência por competência. A C1, domínio da norma padrão, é só gramática e ortografia? É o foco principal, sim. Norma culta, escrita formal, então ortografia, acentuação, a vírgula, concordância, regência, tudo isso conta. Mas não é só isso. Entra também a estrutura da frase, a sintaxe. As frases precisam ser claras, bem construídas, sem ficar truncadas ou ambíguas. E claro, 0 marca de oralidade tipo gíria, né, tipo no meio da frase escrita, e até a letra, se tiver ilegível, pode prejudicar. E como eles pesam os erros? Um errinho de crase já tira muito ponto. O material explica que não é só contar erro, a gravidade pesa. Um erro de concordância verbal, por exemplo, costuma ser mais grave que um de acentuação. E a reincidência também. Errar a mesma coisa várias vezes pega mais mal. Para tirar 200 na C1, o texto tem que estar muito bom. O guia fala que toleram no máximo 1 ou 2 desvios bem leves ou uma única falha de estrutura sintática. Se tiver uns 3, 4 desvios, mesmo pequenos, a nota já tende a cair para 160. É bem rigoroso.
Tem que ter atenção. Passando para C2. Compreender a proposta, aplicar conceitos das áreas de conhecimento e usar a estrutura dissertativo-argumentativa. Ufa, essa C2 parece um pacotão de coisas. É um tripé, exatamente. O guia desmembra bem. A C2 olha 3 coisas ao mesmo tempo. 1. Você entendeu o tema completo, todos os núcleos. Lembra do tangenciamento? 2. Você usou a estrutura certa. Introdução, desenvolvimento argumentativo, conclusão. E 3. Você trouxe repertório sociocultural, conhecimento de fora. E é aqui, nesse ponto 3 do repertório, que o guia aponta uma mudança de foco bem importante do INEP que eles têm sinalizado bastante, pensando até já para 2025. Opa, que mudança é essa? Tem a ver com aquelas citações meio prontas que o pessoal decora, tipo, filósofo X disse para qualquer tema? Exatamente isso. O guia destaca um alerta bem claro do INEP contra o que eles chamam de repertório de bolso ou repertório coringa. Sabe aquelas referências super genéricas? Citações famosas usadas meio fora de contexto, tipo o homem é o lobo do homem, para falar de qualquer problema social. Ou aquelas frases de efeito, a educação transforma. O INEP está, assim, desencorajando muito o uso disso se for só jogado lá. Ué, mas por quê? Se a citação é de alguém importante, qual o problema? O problema, segundo a análise do guia, é que isso muitas vezes parece só decoração. Não mostra que o estudante realmente pensou sobre aquele tema específico e conectou com um conhecimento relevante. Fica superficial. Parece que a pessoa só memorizou aquilo e tentou encaixar, às vezes até forçando a barra, desviando do argumento principal só para usar a citação famosa. Mostra que decorou, mas não que raciocinou com aquele conhecimento, entende? Entendi perfeitamente, faz todo sentido. Se a ideia é avaliar o pensamento crítico, só jogar a frase pronta não adianta muito. Tá, então qual é o bom repertório que o INEP quer ver segundo o guia? O que eles buscam, e o guia chama de repertório produtivo e autoral. É aquele conhecimento que você tem de história, de filosofia, de sociologia, de literatura, de arte, de ciência, de lei, até de notícia de jornal, mas que você consegue ligar de um jeito inteligente com o tema específico da redação. E para se considerar do produtivo, o guia detalha 3 critérios. Primeiro, tem que ser legitimado, ou seja, vir de uma fonte reconhecida. Um pensador, um livro, um filme relevante, um dado oficial, um fato histórico, uma lei. Segundo, tem que ser pertinente. Precisa ter a ver diretamente com o tema ou com o argumento que você está desenvolvendo. Não pode ser algo totalmente aleatório. E terceiro, o mais importante, tem que ter uso produtivo. Não basta só citar, tem que explicar a relação daquilo com seu argumento, usar o repertório para construir sua defesa, para analisar o problema. O guia dá exemplos de acerência entre o de bolso e o produtivo, para ficar mais claro. Dá sim, e são ótimos. Por exemplo, vamos supor que o tema seja sobre violência contra a mulher. Em vez de usar uma citação genérica do Bauman sobre relações líquidas que talvez nem se encaixe tão bem, seria mais produtivo talvez usar o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt para discutir como a sociedade às vezes normaliza essa violência, sabe? Nossa, bem mais específico e analítico. Exato. Outro exemplo que o guia traz para o tema da invisibilidade do trabalho de cuidado, Enem 2023. Em vez de citar Aristóteles falando da mulher lá na Grécia Antiga, seria muito mais pertinente analisar, por exemplo, o filme brasileiro Que Horas Ela Volta. Discutir como ele mostra as relações de trabalho doméstico, a herança da servidão no Brasil. Faz muito mais sentido para o tema. Com certeza. Ou, sei lá, para a democratização do acesso ao cinema, Enem 2019. Em vez de uma frase do Mandela sobre liberdade, seria mais produtivo pegar o artigo da Constituição que garante acesso à cultura e comparar com a realidade. Quantas pessoas realmente têm acesso a cinema no Brasil? Por quê? Percebe como o repertório vira uma ferramenta para pensar o problema? Totalmente. Deixa de ser um enfeite e vira parte da engrenagem do argumento. E isso deve ligar direto com a C3, né? A que avalia a qualidade da argumentação. Perfeitamente. A C3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, blá blá blá, em defesa de um ponto de vista. É aqui que o suco do raciocínio é avaliado. Se a C2 checa se o repertório é bom, legitimado, pertinente e com uso produtivo, a C3 vai fundo.
como esse repertório e as outras ideias foram usadas, a seleção foi boa, a relação entre as ideias faz sentido, a organização tá lógica, a interpretação convence. É a competência da autoria, da coerência do argumento. Então a C3 é onde aquele projeto de texto vira realidade e é julgado. Exatamente. A C3 é o espelho do planejamento. O corretor está procurando a lógica. A introdução lançou a tese. O D1 provou uma parte dela com argumento e repertório. O D2 provou outra parte, complementando, sem se contradizer. A conclusão fecha a conta. E atenção num ponto, que o guia reforça. Lembra que usar só texto motivador limita a C2 a 120. Então, isso limita a C3 a 120 automaticamente também, porque a banca entende que os argumentos ficaram limitados aos textos motivadores. Faltou autoria. Para sonhar com 160 ou 200 na C3, precisa ter repertório externo, nota boa na C2, e análise própria, bem amarrada, nota boa na C3. Uma depende da outra. Ok, C2 e C3 super conectadas, entendi. Agora, C4. Mecanismos linguísticos para construir a argumentação. Isso sobre. Conectivo. Basicamente, sim. É a coesão textual. A cola do texto. A C4 avalia como você usa as palavrinhas de ligação, conjunções, mas, pois, então, embora, preposições, pronomes, advérbios, para conectar as ideias, as frases e os parágrafos. Para garantir que o texto flua, que seja fácil de ler e entender a relação entre as partes, tanto dentro do parágrafo, coesão intraparagrafal, quanto entre um parágrafo e outro, interparagrafal. E para tirar 200 aqui, é só sair usando o portanto, entretanto... Não basta só usar, tem que usar bem e variado. O guia aponta 2 segredos para a nota máxima na C4. Primeiro, diversificar. Evitar ficar repetindo o mesmo conectivo toda hora. Tipo que, e, assim. Ter um bom leque de opções. Segundo, usar os conectivos certos para a relação que você quer estabelecer. Causa, consequência, oposição, adição, conclusão. E usar nos lugares estratégicos. O manual do corretor, que o guia menciona, exige conectivo ligando os parágrafos, especialmente no início do D2 e no início da conclusão. Então, começar o D2 com um ademais, além disso, outro assim, e a conclusão com portanto, logo, diante do exposto, e variar dentro dos parágrafos. É o caminho para C4-200. O guia até sugere que essa é a competência mais treinável por ser mais técnica. Parece mesmo, quase um checklist de escrita. E aí a gente chega na última, a C5, proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos. A marca registrada do Enem, a solução para o problema. Como avaliam isso? O guia é bem direto na C5, seguindo o INEP. Para tirar 200, a proposta não pode ser genérica, tipo, tem que conscientizar. Tem que ser detalhada. E o INEP traduz detalhada em 5 elementos obrigatórios. Tem que ter os 5 bem claros. 1. Agente. Quem vai fazer? Governo? Qual ministério? ONGs, mídia, escolas. 2. Ação. O que vai ser feito? Criar campanha, mudar lei, investir, fiscalizar. 3. Modo meio. Como vai ser feito? Por meio de quê? Com que recurso? Usando que ferramenta? 4. Efeito finalidade. Para que vai ser feito? Qual o objetivo? Para reduzir X, para garantir Y, para conscientizar Z. 5. Detalhamento. É uma informação extra sobre um dos outros 4. Um detalhe a mais. Pode ser explicar melhor o agente, Ministério da Educação, órgão responsável pelas escolas, dar um exemplo da ação, criar oficinas como de teatro e música, especificar um meio, por meio de verbas obtidas com impostos. Nossa, então é bem objetivo mesmo, quase uma fórmula. O guia confirma que a nota é assim, meio matemática. Confirma. A C5 tem essa característica. A nota depende diretamente de quantos elementos válidos você colocou. 5 elementos claros e articulados, 200 pontos. 4 elementos, 160. 3, 120. E assim por diante. 2 elementos 80, 1 elemento 40, proposta muito vaga ou sem nenhum elemento, 0 na C5. E o ponto crucial, respeitar os direitos humanos. Qualquer ideia que vá contra isso, tipo tortura, pena de morte, censura, justiça com as próprias mãos, zera a competência 5. Só a C5.
não a redação toda. Em geral, só a C5, a não ser que a violação seja tão grave ou repetida que contamine o texto todo, mas a regra inicial é zerar a C5, o que já é péssimo, mas não anula a prova inteira. Claro, o ideal é passar longe disso. Com certeza. E falando em zerar a redação inteira, quais são os outros motivos para isso acontecer? O guia lista os clássicos. Fuga total ao tema, como a gente falou, não fazer um texto dissertativo argumentativo, entregar um poema, uma carta, texto insuficiente, menos de 8 linhas, cópia descarada dos textos motivadores ou das questões, e também coisas mais óbvias, xingamentos, desenhos, assinar a folha, escrever em outra língua, deixar em branco, ou ter uma letra que ninguém consiga ler. E vale só reforçar de novo aquela diferença. Fuga total é 0 na redação, tangenciamento não zera, mas derruba a C2 para 40. Certo, exatamente. Essa diferença é vital e o guia bate nessa tecla. Fuga igual a 0 geral, tangenciamento igual a 40 na C2 e nota baixa na C3 provavelmente, mas a redação continua valendo. Pode salvar a pele de muita gente. Uma diferença crucial mesmo. O guia também fala em aprender com quem já conseguiu, né? Analisar redações nota 1000, cita exemplos, talvez daquele tema de 2024 sobre povos tradicionais, ajustando o tema como na etapa de pensamento. Sim. Olhar redações nota 1000 é um ótimo aprendizado. Uma redação excelente sobre os desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil, por exemplo. Com certeza não ficou só no eles são importantes. Deve ter trazido o repertório específico e usado de forma produtiva. Talvez citou a Constituição, dados da FUNAI sobre demarcação, algum conflito específico noticiado, ou até literatura indígena, música quilombola, e usou esse para analisar os desafios, invasão de terra, falta de política pública eficaz, preconceito estrutural. E claro, lá no final, uma proposta na C5 com 5 elementos certinhos, talvez envolvendo o Ministério dos Povos Indígenas, ONGs parceiras, ações educativas nas escolas, fiscalização mais forte. E talvez usando o repertório de forma criativa, né, como aquele exemplo do Pantera Negra que você deu, usando como contraste, isso deve contar horrores para C3, imagino eu. Sem dúvida. Usar um filme, um livro, uma música, não só para exemplificar, mas para comparar, para questionar, para tirar um conceito dali e aplicar o tema. Isso mostra a tal da autoria, o pensamento crítico que o INEP está buscando. Foge do repertório de bolso e mostra um uso realmente produtivo. E claro, a C5 tem que estar impecável para nota 1000. Para a gente ir fechando, o guia dá umas dicas práticas para o dia D. Estratégias para colocar tudo isso em ação na hora da prova, com o relógio correndo. Dá sim, algumas bem úteis. Uma que eu acho fundamental. Reservar uns 10, 15 minutos no começo só para ler a proposta com calma, circular as palavras-chave do tema, ler os textos de apoio para entender, não para copiar, e montar o projeto de texto. Anota ali no rascunho. Tese, argumento 1 plus repertório, argumento 2 plus repertório e os 5 elementos da intervenção. Quem, o que, como, para quê, detalhe. Fazer isso antes de escrever o texto parece perda de tempo, mas evita que você se perca depois e garante a C3. E o tempo total para redação? O guia sugere uma divisão. É sempre aquela aflição, né? Sugere sim. Para quem reserva uns 80, 90 minutos para redação, seria algo como 10, 15 minutos para ler e planejar o projeto. Uns 30, 35, 40 minutos para escrever o rascunho. Depois, uns 5, 10 minutos que são ouro para revisar o rascunho com foco. E aí, uns 20, 25 minutos para passar limpo com calma. Atenção à letra. Uma tática legal que o guia menciona é ler a proposta da redação logo que pega a prova, mesmo que vá fazer as questões primeiro. Deixa o tema ali cozinhando na cabeça. Às vezes, uma ideia, um repertório pode surgir até lendo uma questão de história ou sociologia. Boa dica! E essa revisão do rascunho, nesses 5, 10 minutos, o que olhar? Um checklist rápido? Exato. Um checklist mental rápido, pensando nas competências. C1. Tem erro de português repetido? Vírgula tá ok, frase tá clara. C2. Abordei tudo da frase tema? Meu repertório tá ligado ao argumento ou tá solto? C3. Meus argumentos defendem minha tese? Tem lógica na sequência? C4. Usei conectivo no início do D2 e da conclusão? Variei os conectivos? Repetiu muito o quê?
C5. Tem os 5 elementos? Agente, ação, modo, efeito, detalhamento? Está respeitando os direitos humanos? Essa checagem rápida pode salvar pontos preciosos antes de passar a limpo. Uau! Que mergulho profundo, hein? A gente conseguiu extrair muita coisa desse guia. Fica muito claro que a redação do Enem, apesar de ter um lado de conhecimento de mundo, de leitura, tem uma técnica muito, muito forte por trás. Entender as regras do jogo é fundamental. Sem dúvida. Dominar essa conexão C2 e C3, ter repertório e saber usar para argumentar. Ser preciso na C5, os 5 elementos, e ter capricho na C1 e C4, coesão. Esse é o caminho. É um processo, como o guia mostra, que dá para aprender e treinar. E com essa nova ênfase contra o repertório de bolso, como o guia aponta, fica até uma provocação para quem está ouvindo a gente, né? Como é que a gente constrói um repertório que seja de verdade produtivo, que vá além do óbvio, que se conecte de um jeito autêntico com qualquer tema que possa cair? O que significa, na prática, pensar com o repertório e não só citar o repertório? Fica aí a reflexão para a gente continuar pensando.